Senhor, nosso único, verdadeiro Deus. Pai Celestial, queremos engrandecer o Teu nome. Queremos tornar o Teu nome conhecido neste bairro, nesta cidade, neste mundo, Deus. E como a Tua palavra diz, ele jaz no maligno. Mas nós não tomamos essa forma. Nós não nos conformamos com isso. O nosso pensamento está no Senhor, de onde vem, de onde provém todas as coisas. Pai Celestial, como foi orado aqui neste lugar, o Senhor já nos deu de graça o Teu Filho. Como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? E nós sabemos que isso nós já temos, nós já possuímos, porque a Tua palavra diz que o Senhor já nos deu. Então nisso nós cremos e nisso nós andamos, Pai. Pai Celestial, não aceitamos nenhum levante das trevas, nenhum intento maligno contra a vida dos nossos irmãos. Nós não aceitamos isso, nós não aceitamos que os nossos irmãos fiquem em casa acamados, doentes, com algum tipo de problema de saúde, porque a Tua palavra diz que o Senhor, o nosso Senhor Jesus, já levou com Ele todas as nossas dores e enfermidades. Por isso nós sabemos que nós somos curados. O nosso corpo é saudável. Nós temos a saúde divina em nosso corpo. Portanto, estes sintomas que estão se manifestando não são verdadeiros, eles são mentirosos. Toda mentira não vem do Senhor. Portanto, o inimigo, espírito de trevas, espíritos imundos, Satanás e seus demônios, batam em retirada agora, em nome do nosso Senhor Jesus. Estes sintomas que vocês trouxeram não são verdadeiros. Portanto, isto é uma mentira do diabo. E nós não aceitamos isso na vida dos nossos irmãos. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos fez conforme a Tua imagem e a Tua semelhança. E assim nós somos, sadios, curados principalmente pela lavagem da Tua palavra em nossa vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Amém. Isso aí. Então, acene ou cumprimente o irmão, a irmã querida que está próximo de você aí. Isso, então pode tomar o seu lugar. Isso aí. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Buenas, né? Isso aí. Hoje nós tivemos alguns irmãos aí que por um motivo, necessidade, acabaram ficando, em suas casas e tal. Mas glória a Deus por vocês que estão aqui conosco. Glória a Deus porque vocês estão aqui. Vocês que tiveram esta atitude de comparecerem a este. Sabemos que Deus tem muito mais para nos dar do que o inimigo para tomar de nós. Nós cremos nisso e em cima disso nós andamos. Afinal, queridos, a palavra de Deus ela é muito rica em todos os seus conteúdos, né? Nós pegarmos desde o início lá da criação até os nossos dias que estão escritos, este dia já estava escrito. Nós podemos ver as maravilhas que o Senhor tem para a nossa vida. Maravilhas, querido, não são poucas, são muitas. Muitas mesmo. Amém? Muito bem, eu gostaria de convidá-los a ler um texto, mas como o nosso projetor se recusou a funcionar hoje, então, e o nosso cabo de vassoura aqui não era tão comprido para dar uma cutucada nele lá, então deixa ele quieto assim por enquanto. Durante a semana ele vai sofrer um conserto aí. Queridos, no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, traz
aquele texto, né, que nós já falamos várias vezes e vamos continuar falando. Fala sobre um membro que nós possuímos chamado língua. E ali está escrito que este membro, esta língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. E algumas pessoas que porventura fazem grande uso deste órgão, desse membro, perdão, elas comem do seu fruto. Podem comer um fruto bom ou um fruto desagradável, né? De acordo com o seu uso, de acordo com a forma que este membro é usado. Eu gostaria de convidá-lo, se você tiver liberdade, repita comigo. Em minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Porém eu falo palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de doenças, palavras de alegria e não de tristeza, palavras de abundância e não de escassez, porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, e em minha boca existe um grande milagre. Amém, glória a Deus. Isso merece um aplauso, né? Glória a Deus. Então, queridos, hoje, como nós estamos no primeiro domingo do mês, né? Então nós temos aqui o nosso culto de ceia. Temos aqui essa mesa linda posta, né? Onde brevemente teremos aqui então os elementos, né? A ceia, pão, né? O suco, simbolizando o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. E é importante, queridos, que nós saibamos identificar, não interpretar, mas identificar o que isso significa. Por que fazemos isso? Por que que nós, no primeiro domingo do mês, nos reunimos então e fazemos este memorial aqui? Então, este entendimento, ele faz parte do tema da nossa ministração de hoje. E o tema da nossa ministração de hoje, se você quiser anotar aí, chama-se Pensamentos de Cristo. Pensamentos de Cristo. Queridos, no mundo existem 3 formas de pensamento que imperam. Vou dizer que dominam, né? Mas eles imperam na mente, na vida das pessoas. E se nós formos fazer uma análise histórica da evolução das coisas, né? Da evolução da história do mundo, nós vamos perceber isso muito claramente. Então, existe um pensamento grego, um pensamento romano e um pensamento judeu. Se nós formos analisar isso, nós vamos entender o porquê que algumas coisas acontecem da forma ou na forma como elas acontecem. E qual é então a nossa aceitação em relação a isso? O porquê? Porquê, né? Esse porquê ele é junto e com acento, né? Por quê? Nós nos comportamos dessa maneira diante de alguns fatos que ocorrem, que imperam no mundo, baseados em pensamentos. Pensamentos nada mais é do que um modo de pensar. E esse pensamento pode ser um modismo, né? Uma moda, e moda não é a moda de viola, né? Não é isso, né? A moda, assim, a gente fala em moda, as mulheres, né, principalmente, né, pensam assim naquela bolsa que está na moda, assim, né? Aquele vestido longo, né, que está na moda, né? O gaúcho lá com a bombacha da moda, assim. Não, moda é quando um evento acontece, ele se repete em uma determinada proporção. Isso é moda, né? Estatística, moda significa isso, né? Quando algo acontece, ele se repete
em uma determinada proporção. Então, esses pensamentos, queridos, que hoje ocorrem no nosso mundo, não são normais. Pensamento grego, pensamento romano e pensamento judaico. Por que não são mais normais? Porque eles são pensamentos mundanos. Mas nós temos os pensamentos de Cristo na nossa vida. E nós, como cristãos, precisamos entender que os pensamentos que devem no sentido de dever mesmo, que precisam estar na nossa mente, precisam governar a nossa mente, são os pensamentos de Cristo e não os pensamentos do mundo. Querem ver só? Pensamento grego. No pensamento grego, ele diz o seguinte: o cidadão lá, ele fez 9 atitudes positivas, ele fez 9 coisas boas, mas cometeu uma coisa errada, ele é condenado por essa uma coisa errada, e as 9 coisas boas que ele fez são desprezadas. Esse é o pensamento grego. Pensamento romano: o cidadão fez 9 coisas erradas e uma coisa boa, então ele é parabenizado pela uma coisa boa que ele fez. As 9 coisas erradas aconteceram, né? Deixa para lá. Pode perceber, inclusive, a influência disso hoje em determinado órgão. Certo? Independente como o cidadão é, qual é a intenção dele. Mas se uma coisinha que ele fez ali tá bom, as 9 erradas que ele fez são desconsideradas. E o pensamento judeu. O pensamento judeu é o seguinte: o cidadão fez 9 coisas boas e uma coisa errada. Então, ele é elogiado pelas 9 coisas boas e ele é penalizado por uma errada. Na verdade, é mais justo, não é assim? Olhando a questão da justiça terrena, esse pensamento, essa prática judaica, ela é a mais adequada. Então, ele é elogiado pelas coisas boas que ele fez, mas ele vai levar chinelada por aquela coisa errada. A gente faz isso com a criancinha, né? Tentando ser justo com a criancinha. Então, esses, queridos, são os 3 tipos de pensamento que imperam hoje no mundo. Mundo, falando de mundo assim, no sentido de sociedade, né? 3 tipos de pensamento. E depois existe um 4º pensamento, que é o pensamento de Cristo, o qual nós vamos falar sobre ele no decorrer, então, desta ministração. Para isso, eu quero ler o livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 13. Jeremias 29, 11 a 13. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, né? Jeremias 29, 11 a 13. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, irão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Outras versões falam: pois eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos bons,
e não maus. Então, queridos, este é o entendimento que nós precisamos ter. A forma como Deus nos vê. Estes são, então, os pensamentos de Deus a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos que nos levam a ter atitudes positivas. Pensamentos que nos elevam. Pensamentos que nos exortam a praticarmos boas obras. Porque nós entendemos, foi Jesus que nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Por isso hoje eu manifesto esse amor pelas pessoas, pelos irmãos. Quando eu entendo o que Ele fez por mim naquela cruz, este tipo de pensamento, ele passa então a fazer parte da minha vida. Eu faço por amor, porque eu entendo que Ele me amou primeiro. Não faço por obrigação. Eu não venho no culto no domingo à noite, podia ter ficado em casa lá, enroladinho na coberta, assistindo desenho animado na TV. Ou a esposa poderia ter ficado fazendo ali um chocolate quente, aleluia, para o marido, né? Glória a Deus, glória a Deus. Uma dica aí, né? Mas não, vocês, esposas, definiram, optaram por vir a este momento aqui, mesmo tendo um dia meio frio, chuvoso, assim. Eu venho até aqui, não para sair na fotinho, para que a minha imagem seja publicada no Instagram, no Facebook, sei lá no que mais aí, nas redes sociais aí. Não, eu venho aqui porque eu entendo, eu sei, eu creio, eu tenho esta convicção de que Ele me amou primeiro. Então, o que eu posso fazer? Além de agradecer, louvar, adorar ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Eu entendo, portanto, eu tenho este pensamento, eu tenho a minha mente transformada por um entendimento, e esse entendimento vem pela prática, conhecer a palavra, de buscar a palavra, de aplicar a palavra na minha vida. Eu sei que uma vez Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus deu o que Ele tinha de mais precioso para morrer por nós, por mim e por você. Então hoje, o que eu posso fazer para que este reconhecimento de que, de fato, eu creio, eu acredito, Deus deu o que Ele tinha de mais precioso. Em reconhecimento disso, nós estamos aqui, juntos, congregando, em unidade, reunidos, em amor. Amor. Não para que uma irmã veja o sapato novo da outra irmã, não é por isso. Ou que um irmão veja o corte de cabelo do outro irmão, alguns, Não, nós estamos aqui, queridos, por amor. E se você for pensar bem, nada faz sentido, a não ser amor. Quantas alternativas nós teríamos para estar em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa? Certo? Mas não, nós estamos aqui, sentadinhos, bonitinhos, comportadinhos, por amor, queridos. Porque eu entendo que uma vez Ele resolveu se entregar por mim. E Ele pagou aquilo que eu merecia.
Ele pagou um preço por mim. Então hoje eu estou aqui para louvar, adorar, engrandecer o nome dele. Ele merece muito mais do que isso que nós estamos fazendo aqui. Muito mais. Vamos lá. Livro de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 16, 5 a 12. Mateus 16, 5 a 12, vocês podem acompanhar aí. Olha só, aqui nos traz uma história bíblica, claro, né? E nos diz o seguinte: quando os discípulos foram para o outro lado do lago, isso aqui era o lago de Genezaré, né? O mar da Galileia, né? Esqueceram de levar pão. Olha aí, esqueceu, né? Jesus lhes disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Ciente da discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Próximo. Então entenderam que ele não lhes estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Queridos, olha só, esses homens haviam andado com Jesus, haviam contemplado, participaram, né? Eles viram aqueles milagres acontecendo, transformação de 5 pães e alimentou ali uma multidão de pessoas. Aí Jesus então precisou pegar eles assim e dar uma chacoalhada, né? Vocês não entenderam? Vocês acham que eu estou falando de pão, de alimento aqui? Não, não é isso. Vocês precisam ter a sua mente transformada. Vocês precisam entender o que eu estou falando para vocês. Para vocês tomarem cuidado com a doutrina que esses homens tentam fazer vocês acreditarem. Tentam implantar na mente, na cabecinha de vocês. Doutrinas baseadas em pensamentos grego, romano e judaico. 3 apenas imperavam na história naquele momento, né? Jesus vem então e fala: escuta, eu não estou falando para vocês sobre isso. Abram a sua cabecinha, escutem, entendam que vocês precisam tomar cuidado em relação a isso. Não deixem isso tomar conta da mente de vocês, porque existe algo maior, existe algo novo. Vocês só vão poder entender esse algo novo e viver esse algo novo quando vocês deixarem de lado esses pensamentos mundanos, essa forma de pensar. Triste isso, né? Aí algum de vocês pode estar pensando assim, mas espere um pouquinho, mas o que tem a ver nos dias de hoje então? Isso aconteceu lá naquela época. Sim, aconteceu naquela época, só que isso vem respingando nos nossos dias. Certo? Com certeza você já convidou alguém, um amigo, um parente, um vizinho, né? Seu cabeleireiro,
para vir estar com você aqui, ouvindo a palavra de Deus. Mas o pensamento desse cidadão ou dessa cidadã ainda está moldado a essas práticas do mundo. Aí ele pensa assim, o quê? Eu vou lá, mas o que vocês fazem lá mesmo? Não, lá a gente louva, a gente canta, a gente adora o Senhor. Mas ele está lá junto para ver isso, vocês fazendo isso? Como assim? Ele está presente em todos os lugares. Não, mas ele está lá. O que você vai ganhar com isso, em primeiro lugar? O que eu vou ganhar com isso? Pensamento esse? Alguém identificou aí? Pensamento romano. Faço uma coisa boa, tal, agora posso fazer um monte de coisa errada. As erradas não interessam. O que prevalece é a coisa boa. O camarada faz um monte de coisa errada a semana inteira, né? Aí um dia da semana, então, ele vai, né, num templo aí, né? Ajoelha lá e tal, e está tudo resolvido na cabeça dele. E não é assim. Não é assim. Vamos em frente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios 2, 16. Olha o que a palavra nos diz. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, queridos, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Tá? E, queridos, ter a mente de Cristo não significa pensar como Jesus pensa. Ter a mente de Cristo significa você assumir uma posição, você ter uma identidade na sua vida. E esta posição, esta identidade que você assumiu, são semelhantes a que Cristo viveu. Qual foi a posição que Jesus tomou? Ok. Então, baseado nisso, eu espelho a minha vida, a minha conduta, a minha forma de agir, de acordo com o que Jesus agia, de acordo com o que Jesus vivia. Isso é ter a mente de Cristo. Como Jesus é, eu sou. Lembrando que existem dois momentos, né, na história de Jesus, né? Jesus homem, Jesus e Cristo Jesus. São dois momentos diferentes aí. Jesus homem, ele era uma pessoa e transmitia uma mensagem. Cristo Jesus, ele é o Salvador. Ele é o nosso Salvador. Vamos em frente. 1 Coríntios ainda, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Coríntios, capítulo 1, 18 e 19. Isso aí. Olha o que a palavra diz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Olha só, queridos, o que esse texto está falando? Tem uma outra versão, André?
Vamos ver uma outra versão. Olha aí, ó. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Queridos, esse texto ele está dizendo o seguinte, ó. Certamente, a mensagem da cruz, ela é uma coisa louca para algumas pessoas. Uma determinada quantidade de pessoas. Quem são esses? Aqueles que perecem, aqueles que se perdem. Consideram o que nós estamos fazendo aqui, isso é loucura. Essas pessoas, está escrito lá, ó, essas pessoas se perderam. Por isso eles acham que quando você convida eles para virem numa reunião como essa, uma celebração como essa, não, deixa para lá, isso aí é loucura. Vocês estão ficando loucos. Eu vou lá investir meu tempo nesse negócio? Não vou. Quem são essas pessoas? Já estão perdidas. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Próximo. É isso aí, 19, né? Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Ele cita Isaías aqui, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Quem é esses sábios e inteligentes que ele está se referindo? Essas pessoas que construíram estes 3 tipos de pensamento que nós falamos aqui. Ele está dizendo que ele vai destruir a sabedoria desses homens. E vai rejeitar a inteligência das pessoas que se acham sábios e inteligentes por conta de andarem defendendo esse tipo de pensamento. Grego, romano e judaico. Aí após isso, sobre isso, vem o pensamento de Cristo, que é onde nós estamos. Vamos lá. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Está escrito assim: portanto, irmãos, rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Próximo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, ele está se referindo exatamente a esses 3 tipos de pensamento. Não se amoldem a esse padrão que até agora vocês estão vendo acontecer. Tudo isso que está ao redor de vocês não deve servir para vocês como um padrão. Esse padrão é deles. É dessas pessoas que Deus rejeitou a sua inteligência. Essas pessoas que Deus destruiu a sabedoria delas. Por quê? Sobre este padrão de sabedoria e inteligência, Deus, o Pai, veio então e instituiu uma outra forma de pensar, que são os pensamentos de Cristo para a nossa vida. Aí ele vem e diz: pois eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, sobre vocês, que não são esses pensamentos do mundo, mas pensamentos do alto,
trono de Deus. Não um pensamento de um império, mas um pensamento de reino para a nossa vida. Queridos, já falamos isso, né? Mas para quem estava cochilando na hora que a gente falou assim, né? Existe império e existe reino. Império é quando existe um senhor, um dominador, um tirano, isso mesmo. E todo o império, ele serve esse dominador, esse tirano. E depois existe um reino, onde todas as pessoas desfrutam deste reino. É diferente. Todas as pessoas desfrutam de algo deste reino. Eu posso elencar aqui que essas pessoas que desfrutam deste reino somos nós. Quando Jesus fala assim, o reino de Deus chegou. É chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, nós, como filhos, fomos feitos herdeiros deste reino. Somos feitos filhos por adoção. Ele nos transportou do império de trevas, o império de pensamentos que nos levavam a viver em trevas, e nos transportou, nos transladou para o reino do seu Filho amado. Estes somos nós, hoje, com a nossa mente transformada. Deixamos de viver baseado em pensamentos mundanos e adotamos um outro estilo de vida, um outro estilo de pensamento que conduz a minha vida através de uma mente de Cristo, hoje na minha vida. Amém? Queridos, lamentavelmente, né, ainda muitas pessoas, como nós, inclusive, há um determinado tempo, né, algumas semanas, uns meses, uns anos atrás, aí, nós também éramos assim. A gente achava que, olha só o seguinte, né, eu já aceitei Jesus, então a minha vida, né, eu ouvi alguém falar que a minha vida já foi transformada. Não. Ainda não. É necessário. Lembra o que Jesus falou para Nicodemos? É necessário nascer de novo. Pô, mas espere um pouquinho, mas como que eu vou nascer de novo se hoje a minha estatura já é maior do que da minha mamãezinha, né? Então, coitadinha, né? Vai dar ruim para ela se isso acontecer. Não, queridos, nascer de novo é você deixar esses pensamentos de mundo e adotar para você os pensamentos de Cristo na sua vida. Então é assim. É assim. Né? Incrível, né? Incrível não, né? Mas tem uma ordem natural das coisas. A pessoa quando nasce assim de forma natural, né? Natural. A primeira coisa que vem ao mundo, o que é? Cabeça. Vocês quando nasceram, e eu, né, inclusive, né? Nós nascemos primeiro a nossa cabeça. Ou seja, em primeiro lugar, a nossa cabeça, a nossa mente, ela descobriu, ela descortinou a luz na nossa vida. Então,
Então, muitas pessoas, elas acham que tem a vida transformada e está tudo certo. Por quê? Porque ela ouviu isso de alguém. Não, aceitou Jesus, agora a minha vida então foi transformada. Blá, blá, blá. Não, ainda não. É preciso que a mente entenda isso. Que nós tenhamos uma mente de Cristo na nossa vida. Só aceitar Jesus não é ainda o suficiente. É o primeiro passo na vida cristã. Segundo lugar, eu preciso entender o que isso significa para a minha vida. Ok, aceitei Jesus. E agora? O que eu faço com isso? Ponho no bolso e levo para casa? Não. Eu preciso fazer esta luz brilhar. É necessário que pessoas que poderiam estar aqui ocupando esses lugares saibam disso e queiram, por algum motivo, nos acompanhar e vir até aqui. Juntamente conosco, receber, viver aquilo que nós temos, recebemos e vivemos aqui. Caso contrário, queridos, isso aqui é só um passatempo. Se eu não conseguir transmitir para as pessoas aquilo que eu acredito que Jesus causou na minha vida, não faz sentido. Você sai do conforto da tua casa, né, do teu sofá gostoso, maravilhoso ali, né, para estar aqui. Se isso não ocasionou uma mudança na nossa vida. E essa mudança, ela só é positiva quando ela é percebida. Enquanto essa cadeira do meu lado aí estiver vazia, significa que essa mudança não foi percebida. E é assim. E você pode dizer assim, não, mas o meu convidado teve um probleminha lá, furou o pneu do carro. Ok, hoje furou o pneu do carro, amanhã furou o pneu da bicicleta, no outro dia, né? Chegou, na hora que ele estava saindo de casa, chegou uma visita na casa dele. A gente teve 3 finais de semana seguidos aí, um casal que a gente convidou para estar aqui. A gente estava pronto para sair, chegou uma visita. Poxa, que coisa, né? Não, então, no próximo celebração você vai estar lá. Pois é, aconteceu de novo. Né? Pessoal, faz o seguinte, muda daí então, ó. Muda de endereço. E não passa o teu endereço para ninguém. Né? Foge daí. Que coisa, né? Vamos lá. 1 João capítulo 2, versículo 21 a 24. 1 João, 2, 21 a 24. Isso aí. Olha o que está escrito lá. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Ninguém que nega o Filho tem o Pai, mas quem confessa o Filho tem o Pai. Permaneça em vocês o que ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Queridos, esse texto poderia ser usado no momento do apelo aqui, né? Quem é que nega o Pai e o Filho? O texto é muito claro.
o anticristo. Anticristo é aquela pessoa que simplesmente resolve se dedicar a pensamentos do mundo e deixa de lado os pensamentos de Cristo. O camarada diz, não, mas eu creio em Deus. Ah, é? Sim, eu creio em Deus, está tudo certo. Escuta, mas e o que Jesus fez? Você crê no que Jesus fez? Ah, não, esse negócio de Jesus aí é meio complicado, né? Pois é. Mas eu creio em Deus. Ah, ok, mas e na palavra de Deus você crê? Queridos, se eu creio em Deus, eu preciso crer na palavra de Deus. Se eu não creio na palavra de Deus, eu sou anticristo. Simples. Se eu sou anticristo, naturalmente, esse momento que nós vamos ter agora não tem significado nenhum. Se eu não creio que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele veio a este mundo, foi enviado ao mundo, para transmitir as boas novas. Boas novas é o Evangelho. E o mundo rejeitou essa pessoa. O mundo preferiu ficar com os pensamentos do mundo. Grego, romano e judeu. Mas nós sabemos disso e nós cremos nisso. Por este motivo, hoje nós vamos participar desta mesa, desta ceia. Porque nós temos a mente de Cristo. Então, eu creio no meu coração que Jesus levou sobre ele aquilo que eu merecia. Eu merecia a morte eterna. Jesus veio e morreu no meu lugar naquela cruz. Nós estávamos perdidos. Ele veio e nos resgatou. Então, como eu creio nisso, eu participo da ceia. Eu tenho, então, os elementos, né, que é o pão e é o suco, representando o que Jesus fez pela minha vida. Então, em memória, em reconhecimento ao que Ele fez por mim, eu participo da ceia com alegria no meu coração. Amém? Para encerrar, então, eu quero convidá-los a ler livro de João, capítulo 6, versículo 53 a 58. Jesus disse: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou. Olha só, queridos, como o Pai que vive e que me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos colocar de pé? Queremos agora então ter o nosso momento de ceia. Então, para isso foi escalado aqui um casal amado, né, para nos auxiliar aqui. E então estão chegando aí. Enquanto isso, permaneça em oração, tenha um momento aí, coloque em prática
este pensamento que o Senhor colocou na sua mente, no seu coração. E agradeça a Ele por isso, porque hoje nós podemos fazer isso com alegria. Hoje nós podemos celebrar deste momento com alegria. Alegria porque eu creio que Ele conquistou vida para a nossa vida. Ele conquistou a abundância para a minha vida. Ele, somente Ele, veio, morreu, ressuscitou. E como Ele ressuscitou e foi para o Pai, Ele enviou o Espírito Santo para estar em nós, em nossos corações, nos revelando as verdades da palavra, não as verdades dos pensamentos que imperam por aí, mas as verdades da palavra para a nossa vida. Amém. Pai Celestial, graças te damos, queremos nessa hora, Senhor, declarar que hoje nós comeremos deste pão, significando o corpo do teu Filho que foi moído por nós, assim como este suco que representa o sangue do teu Filho que foi vertido naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna, vida abundante. Pai Celestial, queremos agora participar desse momento com alegria, porque nós sabemos, nós compreendemos o que o teu Filho Jesus conquistou naquela cruz por nós. Amém, Senhor. Amém. Pode sair do seu lugar, então, pegue